hoje é do que estamos nos enchendo. Diga comigo, do que estamos nos enchendo. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Não tem aquela pessoa que fala, eu falei sem querer, eu não queria. Na verdade, estava lá dentro, estava no coração, e ela só expôs aquilo que estava dentro dela. Isso é muito sério. Por que a gente ouve tanta bobagem? Porque o coração, o interior dessas pessoas está cheio dessas coisas. Jesus diz em Lucas 6, verso 45: uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda a sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Aquilo que você guarda dentro de você, daquilo que você se enche, vai determinar a sua atitude, a sua ação, Se você guarda o mal, você vai fazer o mal. Se você guarda o bem, você logo fará o bem. Amém? Você vai ser influenciado por aquilo que você guarda. E o que nós estamos nos enchendo? O que você está guardando no seu coração? Tem gente que fica guardando mágoa, Tem gente guardando mágoa de gente que já morreu. Diga misericórdia. A pessoa já morreu, já sofreu dano dos seus erros, e a pessoa até agora com mágoa, com ressentimento, com ódio, com sentimento ruim dentro dela. E isso influencia nas suas ações. Daí você age de uma forma negativa. Por quê? Porque o que você tem guardado é ruim dentro de você. A palavra diz: de tudo que o homem deve guardar, guarde o seu coração. Nós temos que guardar o nosso coração, porque as nossas ações vão ser influenciadas por aquilo que há dentro de nós. Por que tem gente que fala tanta bobagem? Porque só guarda, só se enche de bobagem, se enche de fofoca. Sempre que abre a boca fala o quê? Fofoca. Diga fofoca. Fica só se enchendo de conversas paralelas. Sempre que vai abrir a boca, uma conversa paralela, sem nexo, denegrindo alguém, denegrindo pessoas que nem conhece às vezes, porque ouviu de alguém, foi se enchendo daquela porcaria e agora está transmitindo isso. Isso é muito sério. Eu preciso encher a minha vida de coisas boas. Há uma expressão que diz: você é o que você come. É uma frase antiga que sugere que a alimentação tem um impacto significativo na saúde e bem-estar de uma pessoa. Aquilo que você se alimenta, você se torna, Isso é muito sério, porque a gente às vezes, como povo de Deus, não se preocupa com a alimentação, Vai comendo, vai comendo e não filtra, não se preocupa, e acaba depois sofrendo dano, porque a gente se alimenta às vezes de uma forma ruim. Então isso vale tanto para o nosso físico quanto para a nossa vida espiritual. Você entende isso? Para as duas coisas, Jesus disse que ele se alimentava da vontade do Pai. João 4:31 diz: enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. Jesus se alimentava da vontade do Pai, em fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele abriu mão da glória dele para vir nesse plano, sofrer nesse plano, tudo para cumprir com a vontade do Pai. Querido, nós temos que ter prazer em fazer a vontade de Deus, se alimentar da vontade de Deus. O melhor que você pode viver é o que Deus tem para a sua vida. Está entendendo? O que Deus planejou para a sua vida. Deus tem um plano para nós. Nós fomos gerados pelo Senhor. O Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe, mas Ele também tem um plano para cada um de nós. E você tem que querer viver esse plano, a vontade do Senhor, fazer como Jesus. Jesus falou para os discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem.
Comida fala sobre satisfação, né? Você come para ficar satisfeito, para ficar feliz. Não é bom comer, pessoal? É bom comer, né? Jesus falou assim: eu fico satisfeito quando eu faço a vontade do Pai. Eu lembro que nas empresas que eu trabalhei, quando eu deixei de exercer o ministério, em toda empresa que eu entrei, Deus me honrou, Deus me abençoou. Só que eu recebia um bom salário, eu ficava dentro de mim sentindo que estava faltando algo. Eu ficava trabalhando pensando assim: o que eu estou fazendo neste lugar? Porque Deus tinha me chamado para fazer isso aqui, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, está entendendo? E por melhor que eu estivesse naquele lugar, por mais honra que me dessem, eu não estava feliz, está entendendo? Até que eu resolvi, eu decidi fazer a vontade do Pai, amém? Cumprir com o chamado. O dom e o talento que Deus te deu, querido, não é para você viver só para você, não. É para, acima de tudo, servir ao reino de Deus. Nós já tivemos pessoas nessa casa aqui que são excelentes em relacionamento lá fora, excelentes, uma facilidade de se relacionar bem. E eu chegar a falar para a pessoa: você poderia ser um líder nessa casa, você poderia ter um grupo familiar, aproveitar esse talento que você tem e servir ao reino. Mas a pessoa não entender, não querer fazer a vontade do Pai. Isso é viver uma vida egoísta, querido. Se alimente da vontade de Deus. Venha para o reino entendendo: não, Deus quer me usar em alguma área nessa igreja. Deus tem um lugar para mim aqui, que não é só sentar no banco, mas é frutificar nessa casa, é frutificar no reino de Deus e cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, se alimente da vontade do Senhor e não troque a vontade de Deus por lentilhas. Não troque. Há um tempo atrás o Renan recebeu uma proposta de trabalho, 30 dias fora, um dia, um final de semana em casa com a patroa, e depois voltava. Pastor, o que você acha? Falei: eu acho que você tem que orar mais, porque 30 dias é muito tempo para ficar longe da família, e é muito tempo para ficar longe da presença do Pai, da casa do Pai. Querido, o inimigo é estrategista. Pastor, o senhor é contra o trabalho? Eu não disse isso, mas o inimigo vai agir na sua necessidade. Ele vai te fazer propostas naquilo que você está precisando. Ele está te sondando. Quando Jesus estava em jejum 40 dias, Satanás apareceu lá e falou assim: olha, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pães e se alimenta. Então, está entendendo? Então, se ele foi lá tentar Jesus, querido, você acha que ele não vai tentar a gente com propostas para a gente trocar, sabe, a vontade de Deus por lentilhas, por coisas enganosas? Nós oramos, Renan disse não para aquele trabalho, Deus abriu uma outra porta aqui mesmo, né? Toda noite está em casa com a família. Dá glória a Deus, Renan. É isso aí. Gênesis 25, verso 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, diga ensopado. Olha aí, ó. Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato: jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Esaú, irmão de Jacó, nasceu abençoado, nasceu com essa bênção da primogenitura. E tem gente que nasce abençoado e não sabe o quanto é abençoado. Tem gente que nasce numa família abençoada e não viu ainda o quanto é abençoado. Tem gente que nasce num contexto de bênção e não viu ainda que está no contexto de bênção.
E o problema é que quando você não entende o quanto você é abençoado, você acaba colocando a perder a bênção que Deus liberou na sua vida. A Bíblia diz: não quis a bênção, aparte-se dele. Amou a maldição, ela o apanha. Como que eu não quero a bênção, pastor? Quando você despreza. Quando você despreza as oportunidades que Deus te dá. Esaú tinha essa bênção da primogenitura. Ele receberia porção dobrada da herança. Ele seria o líder espiritual da família quando o pai morresse. Mas ele chegou com fome em casa, né? Com fome, e falou: Jacó, me dá dessa sopa. O Jacó ficava mais com a mamãe, né? Aprendeu a cozinhar bem, sentiu o cheiro da comida, falou: me dá dessa comida. O Jacó desde criança queria essa bênção para a vida dele, desde criança, desde o nascimento, e usou meios equivocados para tentar ter essa bênção. E quando o Esaú pediu a comida, ele falou: então me dá a tua bênção, me dá a tua primogenitura, e você pode comer todos ensopado. O Esaú falou: eu estou com fome, do que me vale essa bênção na minha vida? Tem gente trocando o que Deus deu, o que Deus tem, por coisas momentâneas. Tudo que o inimigo te oferece nesse plano é momentâneo, é passageiro. Se você comeu no almoço, quem almoçou aqui? Deixa eu ver. Tá, então você não vai jantar? Vai jantar ou não vai? Por que você vai jantar? Você não comeu no almoço? Porque você está com fome. Está entendendo? Ele tinha uma bênção que era eterna sobre a vida dele. Só que ele trocou essa bênção por algo momentâneo, que ia trazer uma satisfação só aquela hora. Desprezou a bênção. Meu querido, não troque a vontade de Deus por lentilhas. O inimigo vai te fazer propostas para você. Dia de culto: não vai na igreja não, fica em casa. E às vezes ele usa a própria família, pessoas que nós amamos, e a gente tem que estar atento. Não vai na ceia não. Outro dia você participa da ceia, e de repente você está ali caindo na conversa do adversário. Está entendendo? Te oferecendo coisas, e daí você troca a bênção do Senhor por algo momentâneo. A Bíblia diz que Esaú chorou, buscou com lágrimas ter essa bênção na vida dele, e não alcançou. Querido, tem coisa que se nós fizermos, vai trazer consequências para o resto da vida. Tem erro que, se você cometer ele, você vai carregar a consequência o resto da sua vida. Mas e a graça, pastor? A graça e a misericórdia estão sobre nós. Mas, querido, nós temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Tem coisa que vai deixar marca. O Esaú buscou com lágrimas e não conseguiu ter de volta. Ele desprezou. Faça como Jesus, se alimente da vontade do Pai, amém? Antes de tomar uma decisão: Jesus, é o que o Senhor quer para a minha vida? É a tua vontade, é o teu plano para a minha vida? Como irmão, esse emprego, será que eu devo aceitar ele? Vou ficar 30 dias longe? Graças a Deus ouviu, graças a Deus orou, não aceitou a proposta, e Deus abriu uma outra porta. O que Deus tem para nós é sempre melhor, é sempre maior do que aquilo que o inimigo nos oferece. Deus quer nos levar a lugares que nós nunca sonhamos, querido. Você vai abrir mão disso? Eu não estou para negociar com o inimigo. Eu costumo dizer que do diabo eu não quero nada, nenhum elogio, nem nada, nenhum recurso. Eu quero o que Deus tem para a minha vida, amém, querido? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra diz: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O que a gente está construindo aqui é um lugar de adoração, está entendendo? O que estamos fazendo ali é para o nosso conforto, mas nós somos o templo. Deus habita em nós.
1 Coríntios 6:18 diz: fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Você é morada de Deus, você é casa de Deus. Só que essa casa não pode ficar deserta. Você já viu o que acontece com casas que ficam abandonadas? Já viu? Já ouviu falar de invasão? Invadem. Jesus falou que essa casa que somos nós, se ela ficar vazia, o mal vai entrar e vai gerar um caos, porque quando o mal entra na vida de uma pessoa, essa pessoa sofre, essa pessoa é oprimida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então eu não posso deixar essa casa vazia. Está entendendo? Eu tenho que ter a certeza de que Deus está habitando nessa casa, que Deus está dentro de mim, que o Espírito Santo está fluindo em mim. Amém, irmãos? Nós somos a morada do Senhor. Em Efésios, Paulo diz à igreja: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo não é uma opção. Se o Marcelo quiser, se encha do Espírito Santo. Não é uma opção, Marcelo, é uma ordem. Você só vai conseguir andar na presença de Deus se o Espírito Santo estiver na sua vida. Eu não acredito na retidão de um homem ou de uma mulher que não seja guiada pelo Espírito Santo ou pela palavra de Deus, porque a nossa carne pende para aquilo que é errado. Não, pastor, tem gente que não serve a Deus, mas irmão, você vê por fora, Deus vê por dentro. Deus sabe a realidade dos corações. Quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça é quem? O Espírito Santo. Então eu tenho que me encher essa casa do Espírito Santo. Isso fala de uma constante. Você sempre está se enchendo, né, da presença de Deus, buscando a presença de Deus. E daí você pode falar: pastor, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é orando. Jesus disse que se nós pedirmos ao Pai o Espírito Santo, o Pai nos dará o Espírito Santo. Você tem que pedir, mais do que um carro, mais do que uma casa, mais do que dinheiro. Peça a presença de Deus na sua vida. O mundo tem dinheiro, o mundo tem propriedades, o mundo tem bons carros. Você não precisa do reino de Deus para isso. Não precisa, irmão, vou ser sincero. Eu vou para a igreja para ficar rico. Não venha. Você não precisa. Tem muita gente lá fora que não tem nada com Deus e tem muita coisa. O que o mundo não tem é a presença de Deus. A igreja primitiva não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha a presença de Deus e os milagres aconteciam. É o maior tesouro que o ladrão não rouba. Está entendendo? Que ninguém pode tirar de nós. A presença do Senhor. Então peça o Espírito Santo. Tem gente que não foi batizado com o Espírito Santo, não pede o Espírito Santo, e quem sabe nem sabia que existe o Espírito Santo. Peça. Fala: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro que antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu entrei em crise, eu chorava. Eu falei para minha pastora: não, eu quero o Espírito Santo. Como assim eu não tenho o Espírito Santo? Ela falou: não, Cássio, você tem, mas ainda não houve um transbordar na sua vida. Daí eu falei: não, mas eu quero isso para a minha vida. Eu quero porque os outros têm, eu não. Eu quero. Mas nós estamos diante de uma geração que às vezes não tem esse desejo. Quer coisas, mas não o Espírito Santo. Quer que Deus resolva seus problemas, mas não deseja que o Senhor habite dentro delas, transborde dentro delas. Querido, todas as demais coisas são secundárias. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que buscar, pedir a Deus: Deus, eu preciso do Espírito Santo.
para me guiar, para falar comigo. A pessoa me falou outro dia, o irmão falou assim: você já ouviu a voz de Deus, pastor? Falei: Deus fala no meu espírito. Eu não ouço voz, mas eu ouço Ele aqui, eu sinto Ele falando comigo no meu espírito. E quando isso flui, há uma alegria, há uma satisfação por entender que o Senhor está falando. Essa semana eu acordei com essa palavra. Quando eu acordei com essa palavra, eu já entendi, sabe, que Deus estava falando comigo. Deus estava dando uma direção para nós, para a igreja, para esse final de semana. Está entendendo? É o Espírito Santo. Então peça o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te revelar, sabe, os mistérios da palavra de Deus, que vai, sabe, te ensinar a discernir a palavra do Senhor. Peça, busque o Espírito Santo. O segundo ponto que eu coloquei é jejuando. Antigamente nós aprendíamos a jejuar muito novo. Eu lembro que na minha adolescência um amigo meu me ensinou a jejuar. Cássio, vamos jejuar. Foi, vamos, não foi pastor, não foi ninguém, meu amigo falou: vamos jejuar. E como que é esse negócio? Você vai orar na hora que você for dormir, vai abrir o seu jejum. Daí durante o seu jejum você não vai comer nada, não vai tomar nada. Quando der o horário que você for entregar, você vai dobrar o seu joelho, você vai falar: Deus, receba o meu jejum, e vai falar o propósito desse jejum. Mas nos nossos dias, sabe, um erro de repente nosso como liderança, que falamos pouco sobre o assunto. Tem gente no meio da igreja que nunca fez um jejum com propósito espiritual. Jejuou para fazer um exame, para ir no médico, mas um jejum para buscar a Deus, tem gente que nunca fez. Eu nem vou perguntar, para nós dois não passar vergonha. Querido, Jesus, o Filho de Deus que se fez carne, jejuava. Será que a gente é melhor que Jesus? Será que não, cara, pastor, Jesus, eu não preciso porque o Senhor venceu na cruz. Será que é assim que funciona? Tudo que Ele fez foi para ensinar a gente. Jesus orava, Jesus jejuava. Querido, faça um propósito. O Senhor dessa cidade essa semana falou para mim que por uma questão de saúde, uma vez por semana Ele jejua 24 horas. Questão de saúde, eu nem sei a fé dele. 4 vezes no mês Ele faz jejum de 24 horas. Será que nós não podemos fazer jejum com um propósito espiritual, buscar o Senhor? Tem guerras na nossa vida, querido, que nós vamos vencer sendo mais intensos nessa busca. Quando você jejua, você enfraquece a carne e fortalece o seu espírito. Quando você jejua, você começa a ficar mais sensível à voz de Deus. Experimenta fazer, começa pequeno e depois você vai ampliando. Fala: Espírito Santo, me ajuda a jejuar. Meu propósito, um dos propósitos que eu fiz nas 12 noites proféticas, que está no meu pedido, que o Espírito Santo me ajude a orar mais esse ano e a jejuar mais. E eu posso te falar, e daí Deus tem seus meios de fazer a gente cumprir o propósito, né? Surgiram situações e graças a Deus eu já consegui desenvolver mais essa área esse ano. Essa obra, ela começou depois de 21 dias de oração e de jejum. Nossa, pastor, você faz isso? Ainda faço, porque eu ainda sou crente, eu acredito em Deus. Mexendo com papéis, as coisas tudo amarrada, gente negativa: não vai dar certo, isso não vai dar certo, aquilo, sabe, para tentar me intimidar, o inimigo tentando me intimidar. E eu fiquei 21 dias ali, sabe, fazendo propósito até determinado horário e apresentando as minhas questões e essa construção. Quando eu entreguei no dia 16 de junho, numa segunda-feira, na terça-feira, quando eu cheguei aqui, o pedreiro estava trabalhando. Ao meio-dia, Deus liberou o recurso que nós precisávamos para dar esse start nessa obra. Está entendendo? Tem hora, querido, que você vai ter que se lançar mais. Quer se encher de Deus? Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, vai ter que buscar. O nosso problema é que a gente não tem dificuldade em ficar horas em uma UPA, horas em um hospital para ser mal atendido. E isso é Brasil. Mas nós temos dificuldade de gastar tempo com Deus, de fechar a porta do quarto e orar, de estar na presença. Tem gente que acha que 1h30 de culto é muito. Tem gente que pela manhã é 1 hora de culto, acha que 1 hora é muito.
Mas nós gastamos tanto tempo com tantas coisas. E se nós queremos ser cheios de Deus, querido, nós vamos ter que ter tempo para Deus. Sabe, esse tanque batismal está cheio de água. Se nós tirar toda essa água aqui e começar a encher ele, ó, vai demorar. Vai passar horas aqui, ó, a gente esperando alcançar o nível. Quer ser cheio de Deus? Gaste tempo na presença de Deus. Amém? Tempo na presença de Deus. Sabe, fica offline de vez em quando. Essa semana eu esqueci meu celular em Jundiaí, foi uma bênção. Maravilhoso. Ninguém conseguiu falar comigo, ligação pelo menos, né? Mas por causa do aparelho aqui, por mensagem eu acabei respondendo alguns. Fica offline um pouquinho e busque a presença do Senhor, amém? Em terceiro lugar, se alimente da palavra de Deus. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto, por favor. Eu estou com 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 comigo. Está entendendo? No meio de toda essa gente, 5 pessoas. Um pastor amigo meu cunhado, o pastor Adilson, uma vez chegou em mim e falou: Cássio, você já leu a Bíblia toda? Eu falei: pastor, eu leio a Bíblia. E ele me desafiou, falando: você tem que ler a Bíblia toda. Você tem que ler toda a palavra de Deus. E eu peguei um plano de leitura que tinha na minha Bíblia e comecei a ler a Bíblia toda. E já li ela, eu não contei quantas vezes, mas minha forma de ler a Bíblia é dessa forma. Eu vou lendo os livros, encerrando eles, indo para o próximo, até concluir toda a leitura bíblica. Você tem que ter uma visão da palavra de Deus panorâmica, não isolada. Por que tem seitas aí? Porque pegaram um texto isolado. Pegaram lá: não pode comer carne de porco, você não pode trabalhar no sábado, e ficou lá. E não foi até Jesus, porque se chegasse em Jesus, entenderia que nós não estamos mais na lei, mas estamos na graça que veio através de Jesus. Está entendendo? Por que tem tanta bobagem? Porque as pessoas pegam uma conversa fora de contexto, isolada. Então leia a Bíblia. Se você quer um plano de leitura, peça, e nós vamos fornecer para você. Pastor, eu leio e não entendo, no começo é assim. Mas sabe o que a Bíblia faz? O que a palavra de Deus faz em nós? A palavra de Deus é água, diga água. E quando você vai lendo, essa água vai sendo derramada em você, amém? No seu coração. E o que a água faz quando ela é derramada? Ela limpa. Então, por mais que às vezes você nem lembre do que você leu na hora, mas você estava lendo e essa palavra foi te limpando, seu coração, sua alma, suas emoções. Está entendendo? E conforme você perseverar em ler, daqui a pouco as coisas vão fazer sentido, as conexões, o próprio Espírito Santo vai começar a te revelar. Mas você precisa determinar a ler. As pessoas leem tanta bobagem na internet e às vezes não lê a Bíblia. E eu vou mais longe: é inaceitável um filho de Deus não ter uma Bíblia. É inaceitável. Eu paguei R$59 nessa edição da Bíblia, da King James. R$59. Eu, Alessandra e João comendo lanche, porque fica mais barato agora que as meninas saíram de casa. Da glória a Deus. Ficou mais em conta. É o que a gente vai gastar para ir lá na Dália, Dália, comer lanche e tomar um bururu. Você gasta esse dinheiro com tanta coisa, e às vezes você não tem uma Bíblia. Compra uma Bíblia, crente. Eu tenho no celular, tem uma edição para você carregar, para você ler. Eu leio no iPad aqui, meu querido, mas sabe, eu preciso ter. Quando eu vou fazer uma visita, né? Quando vou usar aqui na igreja ou na rua, você tem que ter uma Bíblia. A minha está novinha, pastor, você não usa. As folhas estão coladas ainda, pastor, você nunca abriu. Sua Bíblia tem que ficar gastada, você tem que grifar ela. Você tem que saber onde estão os textos nela, né? Saber onde estão os livros. Tem gente que, se a gente falar, abra no livro de Apocalipse, a pessoa começa, nem sabe onde é Apocalipse, está ali pertinho de Gênesis ainda. Entendeu? Leia a Bíblia, igreja, por favor.
Ame a palavra de Deus. Vai ser maravilhoso se você amar a palavra de Deus, porque sempre que eu estiver pregando, você vai entender que não é Cássio, é Deus falando com você. Amém, pessoal? Glória a Deus. Amém.